A campanha Maio Amarelo abre a discussão para os altos índices negativos do trânsito no país e este ano chama a atenção de todos a partir do lema Nós somos o trânsito. O movimento quer estimular condutores de todo tipo de veículo, além de pedestres e passageiros, a buscar um trânsito mais seguro. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha no programa é a acadêmica de jornalismo Luana Amorim. Oi, Luana. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está acompanhando mais um Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do programa através do Instagram e Twitter, @VivaVozUnivale, ou na nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, hoje o nosso convidado é o cabo Denício Francisco Rosa, policial militar do 12º Batalhão de Balneário Camboriú. Cabo Denício é graduado em Direito e tem pós-graduação em Gestão Operacional de Trânsito. Obrigada pela presença, cabo. Obrigado, professora. É um privilégio estar aqui com vocês. Bom, cabo Denício, qual a importância, então? A gente acaba sempre, cada mês tem uma cor hoje em dia, né? O Maio Amarelo já é um momento esperado, é a 5ª edição já, né? E qual é a importância desse movimento Maio Amarelo para a real conscientização sobre segurança no trânsito? Bem, o Maio Amarelo é para chamar a atenção da população, né? Tirar do comodismo, porque passa o ano inteiro, e porque só em maio que isso se chama atenção para o trânsito, na verdade. Então, foi escolhido o mês de maio, né? A cor amarela é em relação à cor amarela do semáforo, que significa atenção. Então, por isso, o Maio Amarelo. E o mês de maio foi selecionado pela ONU, numa Assembleia Geral, para identificar o programa, né? O movimento para chamar a atenção e evitar chamar a sociedade a atenção para o índice altíssimo que nós temos de mortes e feridos no trânsito. E o impacto que isso causa, né, tanto na economia quanto nas pessoas propriamente dito. Certo. E qual é o papel, então, da Polícia Militar nesse movimento? A Polícia Militar, ela trabalha tanto com a parte educativa de trânsito, né? Nós fizemos barreiras constantes, e não é só no mês de maio, vale frisar isso, e sim também durante o ano inteiro, mas no mês de maio a gente faz mais intensificado, vamos dizer assim, com o apoio de outras entidades, agentes municipais de trânsito em Balneário Camboriú, eles ajudam bastante a gente nesses quesitos. E entre outras entidades que acabam entrando nessa campanha para disseminar essa ideia, vamos dizer assim, chamar a atenção de pedestres, ciclistas, motoqueiros, principalmente, que são a maior parte dos acidentes envolvem motociclistas. Tem motoqueiros e motociclistas, né? Se pega um motociclista profissional, eles acabam ficando bravos quando chamam eles de motoqueiro. E causa problemas sérios, assim. Então, essas pessoas acabam aderindo à causa, e é um gesto simples, colocar um lacinho amarelo no peito, botar uma fita amarela na viatura, no teto do carro, mostra que essa pessoa, de fato, está preocupada com o trânsito. Mas o efeito disso exige um pouco mais. Exige ação, não só o gesto, né? Sim. Só botar um adesivozinho não vai resolver o problema. Ele tem que demonstrar que, de repente, o celular na mão vai distrair e vai causar um acidente. Beber um copo de cerveja pode causar um acidente. Então, pequenos gestos, grandes ações. É o que a gente sempre usa. E a Polícia Militar sempre cobra isso nas barreiras. Aborda o cidadão, está fazendo certo, está dirigindo com consciência, e aí a gente tira aquela do comodismo, né? Senão, normalmente, o que a gente faz? Aborda, verifica se tem arma, droga, algum criminoso, aborda, coisa assim. Se não é, Maio Amarelo, então é atenção no trânsito educativo, a gente vai chamar a atenção daquela pessoa, dar uma reforçada no conteúdo que ele aprendeu na autoescola. Então, na prática, é basicamente isso, esse corpo a corpo com os motoristas, com o cidadão que está envolvido com o trânsito. Exatamente. Tirar do comodismo e dizer assim, atenção, trânsito não é brincadeira. Com certeza. Bom, como é que estão os índices? Não sei que dados você trouxe para a gente, apresentar aqui para a gente hoje, Cabo Denício. Quais são os índices de mortes, de acidentes no trânsito aqui na nossa região? Bom, na nossa região, os índices de morte são pequenos. Isso desconsiderando a ABR, né? Eu vou falar a nível urbano, cidades. Certo. Dos 15 municípios que compõem a 3ª região de Polícia Militar, que vai do Vale do Rio Tijucas até Balneário Pissarras, essas 15 cidades têm alto índice de acidentes. Porém, o índice de mortes é pequeno. Então, nós temos, por exemplo, só em 2017, 10.320 acidentes de trânsito. Só no ano de 2017, certo, nessas 15 cidades. 7.411 foram apenas com danos materiais. 2.913 tiveram vítimas, tiveram lesões. No ano de 2016, o número foi menor. Em 2017 aumentou esse número. Em 2016 foram 10.005 acidentes, 7.170 foram apenas danos e 2.882 tiveram vítimas feridas.
Aí se pergunta, isso sem contar as vítimas fatais, eu não tenho esses dados aqui, mas foram poucas, né? Considerando esse número aqui, Sim, foram poucas. O número de acidentes é grande. Isso, mas o número de mortes é pouco. Mas tem a tal da cifra negra que pouco se comenta. O que é a cifra negra? Quando ocorre um acidente, por exemplo, com vítima, e a pessoa corre o risco de morte, mas ela foi socorrida no local do acidente, levada para o hospital e morreu no hospital em decorrência do acidente, ele não conta como morte no trânsito. Então, se, por exemplo, no ano morre, em média, só no Brasil, 60 mil pessoas no trânsito. É muita gente morrendo no trânsito. Só que esse número é aquelas mortes constatadas no local do acidente. Então, aquela pessoa que foi resgatada com vida, está quase morrendo, mas foi resgatada com vida do local, foi levada, morreu no hospital, entrou e morreu. Ela não conta como morte no trânsito. Ela entra como estatística de morte, mas não vai entrar na morte pelo trânsito. Vai entrar na morte do hospital por morte de outros motivos. Se ela pegar uma infecção no hospital, mesmo que a causa inicial foi um acidente, ela foi para o hospital, pegou uma infecção, não conta mais como acidente de trânsito, vai contar como infecção hospitalar. Certo. Então, essa cifra negra pode ser, esses 60 mil mortes por ano pode ser muito maior. Se no ano, né, no Brasil, 60 mil mortes, mas morre aproximadamente 1,9 milhão de pessoas no mundo em decorrência de acidente de trânsito, esse número pode ser o dobro, se considerar a cifra negra. Então, é necessário realmente chamar a atenção da comunidade, da população, para se ligar que o trânsito é uma arma, vamos dizer assim. Está pilotando uma moto, um carro, se esquece que aquilo ali pode ser uma arma mortal, né, literalmente. Da nossa região, o que eu posso te dizer assim, tem alto índice de acidentes, mas considerando que são cidades pequenas, as avenidas são pequenas, não tem assim avenidas que possam gerar alta velocidade, então isso reduz o índice de mortes. E as mortes que tem, normalmente, 99% dos casos, dá para se afirmar assim, são decorrentes de imprudência. O camarada bebeu, né? Aí tem a cultura de que não vai acontecer comigo, né? Eu consigo beber e dirigir, e aí ele acaba fazendo besteira e provocando morte. E às vezes ele próprio morre ou mata alguém inocente, né? Isso infelizmente acontece. E, Cabo, qual seria a faixa etária, então, dessas pessoas que sofrem esses acidentes? Tanto as pessoas que, vamos supor, sejam as culpadas, né, disso acontecer, quanto das que sofrem algum tipo de dano, enfim. A faixa etária, normalmente, de acidente de trânsito, o primeiro responsável por morte é de 15 a 29 anos. Essa é a faixa etária de primeiro lugar. Depois vem a parte dos 5 a 14 anos, que são as vítimas, no caso, né? Atropelamento, geralmente crianças acabam saindo correndo, é atropelado, né? E aí depois vem a faixa dos 30 a 44 anos, que aí já é uma última classe, bem menor, que envolve não só a condução, né? Não só a atitude do condutor, mas sim já outros fatores externos, por exemplo, defeito no carro, defeito de pista, animal na pista, esse tipo de fatores que contribuem. E também a bebida alcoólica, que está em todos os fatores, né? Pois é, qual seria o principal fator? Você já comentou aí sobre o celular, continua sendo isso ou a bebida está competindo com essa questão? Antes dos smartphones, antes dos aplicativos estar tão fácil, né, à mão das pessoas, a bebida alcoólica era o principal fator de acidentes. Associado à imperícia, à imprudência do condutor, era o principal motivo ali de morte no trânsito. Com o advento ali dos smartphones, que está cada vez mais fácil adquirir, e também os aplicativos, já está quase equiparado à embriaguez ao volante. Nossa. Então, assim, é muito fácil você parar em qualquer esquina, você vai ver que de 10 carros que passam, 8 pelo menos, o condutor está com o celular na mão. Olha só. Aí, se você aborda ele numa barreira, numa blitz, uma coisa assim, ele vai dizer que é o GPS. Aí tu olha a placa do veículo, muitas vezes é o carro da cidade, ou um condutor que mora na cidade, não precisa de GPS, a desculpa não cola, né? E nós fizemos, ano passado, 13.500 notificações por portar celular e dirigir. Olha só. Então, assim, além da conscientização para que a pessoa não faça, né, não cometa uma infração, fique atento ao trânsito, a Polícia Militar também trabalha com a repressão. Não dá para fazer assim, uma blitz, presenciar, flagrar o cidadão, conduzir o veículo com o celular na mão e dizer isso para ele assim, hoje você passa, vai ter uma colher de chá. Não tem colher de chá. A Polícia Militar, ela preza pela fiscalização com rigor. Porque só assim a gente acaba vendo que assim, há algum retorno, há algum resultado. Porque simplesmente só chamar a atenção vai continuar caindo no comodismo, aí não precisava de maio amarelo. Deixa como ocorrer o ano todo e a pessoa vai continuar fazendo e não tem mais o que fazer. Agora, uma coisa que eu acredito que é muito comum é aquela pessoa que não está dirigindo com o celular. Outro dia teve uma discussão com os amigos sobre isso. Mas a pessoa está com o celular ao lado. Então, parou no sinal de trânsito, vai olhar o celular, né? Aquela paradinha, mas está na direção. O que você tem a dizer sobre isso? Aí nós entramos no outro aspecto, que é a segurança do condutor.
né? O cara está com a família dentro do carro e ele tem que estar atento ao trânsito. Por quê? Pode vir um veículo desgovernado atrás, ou desatento, ou usando o celular, ou embriagado. O semáforo fechou na frente, ele tem que estar atento para quem está vindo atrás também. Se o cara vem desatento atrás e o condutor da frente está atento, ele pode desviar, pode sair da frente e o carro vai passar. Vai morrer sozinho e não vai matar a família dele. E também tem a questão dos roubos, né, em semáforos. Aqui não é comum na nossa região. Mas se você for para grandes centros, é comum aqueles roubos em semáforo. O cara chega, rende pelo vidro ali, bota a arma no pescoço e leva o carro. Está distraído. Está distraído, está olhando o celular, não está atento ao perímetro que ele está vivenciando e acaba sendo vítima de um roubo, de um outro crime qualquer. Então, além de ser infração de trânsito... É infração igual. É infração igual. Não vai escapar da multa se for flagrado. Porque assim, ele embarcou no carro, ligou o veículo, ele está conduzindo o veículo. Perfeito. Por mais que seja parado. Ele é passível à infração de trânsito, seja se ele está sem cinto de segurança, se ele está estacionado, se ele está parado em via pública, ele está cometendo uma infração de trânsito. Certo, e bom, a bebida também é um fator muito importante que altera totalmente as capacidades psicomotoras de um condutor. O debate em torno da combinação do álcool com direção ainda está entre os principais pontos a serem trabalhados durante o Maio Amarelo? Nós sempre reforçamos, né, com as barreiras da lei seca, que a gente chama, essa atenção especial para esse que é um dos principais problemas, além dos smartphones que a gente comentou. Mas a bebida alcoólica, hoje em dia, ela é cultural, principalmente no brasileiro, né? Sai do serviço, vai tomar cerveja com os amigos no boteco. Sai da faculdade, vai tomar uma cervejinha com os amigos, com os colegas no boteco. Sai do hospital, vai comemorar, tomar uma cervejinha no boteco. Isso é cultural nosso. Infelizmente, é impossível, vamos dizer assim, você controlar todas as vias da cidade com barreiras, com bafômetro, com esse tipo de coisa, para tentar flagrar esse tipo de pessoa. Aí você pega uma cidade como Balneário Camboriú, por exemplo, que tem mais de 1.000 comércios relacionados a bares e restaurantes. Sim. Aí se culpa muito as baladas. Por que não se faz blitz em frente de balada? Gente, nós temos 4, 5 baladas na cidade. Nós temos 1.000 restaurantes e bares na cidade. O bêbado não sai só da balada. Ele vai no barzinho, no restaurante, toma uma cerveja, um vinho com os amigos e vai dirigir. Se ele não entortar o caneco, como a gente fala, de chapar mesmo, e ele não fazer algo que chame a atenção do policial, é impossível a gente prever que esse cidadão está embriagado. Ele está dirigindo como normal, sai do restaurante. Se ninguém ligar dizendo que ele tomou todas isso aí e não fez besteira no trânsito, é difícil flagrar isso ali. Nas baladas, a gente acaba fazendo priorizar porque o público frequentador desse tipo de local são mais jovens, né? E entra nessa estatística dos 15 aos 29 anos, que são os principais autores de acidente de trânsito, esse tipo de coisa, e vítimas também. Então, a gente foca bastante nisso ali. Nos principais acessos, faz as barreiras, faz as abordagens. Se constatar que o cidadão está apresentando algum indício de estar embriagado, apresenta o bafômetro, né, o etilômetro, que é o nome técnico, né, o bafômetro, o apelido que se deu pelo fato de soprar o bafo mesmo ali. Né, e agora, recentemente, foi aprovada uma nova infração, que quando o cara se recusa a fazer o bafômetro. Sério? Porque antes era muito fácil. Né, até, eu costumo dizer que assim, o nosso Código de Trânsito ele é de 97. Em 97, uma multa por andar sem cinto de segurança, conduzir o veículo sem cinto de segurança, custava 98% de um salário mínimo. Hoje nós estamos em 2018 e ele foi alterado o ano passado. Passou de R$90 para R$120. Então ele está custando hoje menos de 10% de um salário mínimo. Então não foi atualizado. Né? Não impacta. Em 97, um cara trabalhava o mês inteiro para ganhar um salário mínimo. Aí, se ele fosse flagrado dirigindo sem o cinto de segurança, ele poderia perder o salário do mês inteiro. Se trazer para o dia de hoje, por exemplo, o salário está, acho que 800 e poucos reais, não me recordo agora quanto está exatamente, mas imagina se você transitar sem cinto de segurança custasse o seu salário mínimo hoje. A pessoa ia pensar 2 vezes antes de usar, né? Cabo Denício, a gente precisa fazer um intervalinho, mas a gente volta já já a conversar sobre o Maio Amarelo Trânsito aqui no Viva Voz de hoje. Já estamos de volta com o Viva Voz, que está falando hoje sobre a campanha Maio Amarelo. O nosso convidado é o Cabo Denício Francisco Rosa, do 12º Batalhão de Balneário Camboriú. Bom, Cabo, em dezembro do ano passado foi aprovada mais uma mudança na lei seca, que ficou ainda mais rígida. Mas a medida só entrou em vigor no mês passado, no dia 19 de abril. Basicamente, o que mudou com essa nova medida? Mudou bastante. Na verdade, o Código de Trânsito ele tem mudado, passou por bastante mudança já desde que foi lançado. Em 2014, nós brigamos bastante para que houvesse uma mudança, visto que o cidadão que fosse flagrado infringindo o Código de Trânsito na questão ali de dirigir embriagado, nós teríamos que fazer uma notificação para ele e apresentar o etilômetro, né, o bafômetro. Se ele se recusasse a fazer,
ficava por isso mesmo. Ninguém poderia obrigá-lo a fazer, o princípio constitucional de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si. E aí o cara, conseguindo balbuciar que ele não era obrigado a produzir provas, ele se recusava a fazer o bafômetro e pronto, acabou. E não teria nenhuma prova contra ele. E se tornou uma notificação nula, porque o cara recorria depois, não tendo prova, e anulava tudo mesmo. Isso aí é lindo, belo e formoso, matava a gente no trânsito e não dava nada para ele. Aí em 2014 foi alterada a lei. Estabeleceram um limite, né? Acima de tanto é crime de trânsito, abaixo disso não é. Aí, se o caso da recusasse, também não resolveu o problema. Então, a gente continuou brigando, porque a lei estava mal feita, estava gerando brechas e não tinha como fazer. Se o cara continuasse se recusando, poderia continuar matando, que não tem problema nenhum. É a mesma coisa que o cara matar uma pessoa com um tiro na cabeça e dizer assim, ó, não foi eu que matei. E aí, e era proibido fazer perícia na coisa porque a lei não autorizava. Então, era ridículo. Aí, então, essa lei que você citou foi a lei 13.000 e alguma coisa que eu esqueço agora, o resultado dela ali. Mas ela ela agravou bastante a lei, né? Então, antes, a pena era de 2 a 5 anos, que passou agora de 5 a 8 anos. E vale frisar que no nosso plano legislativo, né, penas até 4 anos o cara não fica preso, não importa o que ele faça. Então, por isso que eles colocaram de 5 a 8 anos. É para ficar preso. É para ficar preso, para ele ir para trás das grades. Por que isso surte um efeito? Depois que foi aprovada essa lei, drasticamente reduziu o número de pessoas embriagadas na rua. As pessoas têm medo da cadeia. Claro. A partir do momento que ele percebe que ele possa fazer, reincidir, continuar reincidindo e não aconteça nada com ele, ele vai continuar bebendo, vai continuar infringindo e sabe que não vai ser punido. E a impunidade hoje é o principal fator de ampliar os problemas. O cara continua fazendo nada. E com essa nova lei, passou para 5 a 8 anos de prisão o cara que matar ou ferir gravemente uma pessoa no trânsito. Aliás, matar, né? Cometer um homicídio culposo. E se causar lesão grave ou gravíssima, a pena que antes era de 6 meses a 2 anos, o cara arrancava a perna de uma pessoa no trânsito. Podia ficar de 6 meses a 2 anos detido. Essa detenção não é na cadeia, ele teria que cumprir em liberdade, pagaria a cesta básica, serviço comunitário, coisa desse tipo assim. Agora passou de 2 a 5 anos. Se for uma lesão muito grave, ele pode ir para a cadeia, vai para trás das grades mesmo. Aí se não for tão grave, aí ele cumprir aquelas outras penas alternativas, né, que ficam até 4 anos de prisão, vai para penas alternativas. Certo. Bom, além desse maior rigor aí na legislação, como é que ficou a chegada dos aplicativos de transporte, como o Uber, por exemplo? Também já impactou no comportamento, especialmente a gente estava falando aí de Balneário Camboriú, nos espaços, né, que tem restaurantes, bares, baladas e tal. Já está impactando no comportamento do motorista? Eu não tenho como comprovar isso, né, numericamente, mas é perceptível que está mudando essa cultura. A facilidade de outras opções acaba, e preço também, acaba favorecendo que as pessoas vão para a baladinha, né, vão participar, vão para o restaurante, vão fazer esse tipo de coisa, e deixam o carro em casa. Então, isso favoreceu. Mas eu não tenho como precisar, por número, se claro, reduziu os acidentes. Obviamente que a pessoa deixando o carro em casa, botar alguém para dirigir para ele, desde que o motorista que vai dirigir também não vá fazer... garanta que também está sóbrio. É bom conferir se o motorista está sóbrio. Então, a gente percebe assim, que tem reduzido a quantidade de pessoas embriagadas na condução de veículos, principalmente na nossa cidade de Balneário, que é uma cidade turística, recebe muito tipo de coisa, uma cidade que não morre à noite, né? A grande quantidade de pessoas aproveitando esses aplicativos favorece, né, até para a segurança, né? Ele vai para balada tranquilo, vai fazer a festa dele tranquilo, pode beber o que quiser, que não até ácido, se ele quiser beber, morre sozinho, mas não mata ninguém inocente no trânsito. Esse, né, pejorativamente falando, mas a ideia é que ele não cause lesão a ninguém, né? E o Maio Amarelo vem exatamente para isso, conscientizar as pessoas para que ele não se machuque e também não machuque ninguém, né? Evitar mortes, até porque os impostos que a gente paga são demais. Aí um acidente de trânsito não é só um acidente de trânsito, não é só a dor causada ali. Ele causa um prejuízo gigantesco para o Estado. São bilhões e bilhões que são gastos com hospitais, com saúde, com esse tipo de coisa, que poderiam ser gastos em outras situações e são gastos com pessoas infringindo aí a lei de trânsito. Certo. E 41% dos acidentes que levam à morte no trânsito hoje atingem os motociclistas. Cabo, você acredita que deveria haver um cuidado maior ainda para os veículos de 2 rodas? Novamente entramos na questão cultural brasileira, né? Hoje, o tal do corredor, que até cogitou-se a possibilidade de vetar isso, de proibir que as motos circulassem pelos corredores, mas foi rechaçado até porque
Hoje a moto é adquirida para evitar os congestionamentos. Aí você imagina que já está lotado de carro no trânsito e fica aquela fila de moto atrás dos carros. Então, e hoje você para no trânsito, observa, são muitas motos. E pelo fato de ter muitas motos, acabam sendo os principais na estatística de feridos. E esses motociclistas, motoqueiros, que pode se chamar assim, eles estão com pressa, estão fazendo o que tem que fazer, estão vindo de casa para o trabalho, do trabalho para casa, estão fazendo o serviço, estão trabalhando. O negócio é velocidade, é sair do engarrafamento e conseguir andar. Aí o motorista do carro muitas vezes se esquece que tem o corredor, que tem o motoqueiro, que o motoqueiro também muitas vezes abusa, vai pela direita, que ainda continua sendo infração, embora tá abusado o negócio assim. Então é necessário que se chame a atenção dos condutores de motocicletas realmente para evitar, né, abusar das regras. É permitido o trânsito pelo corredor? Desde que não seja pela direita, pelo canto, para evitar que corra um acidente, né? E velocidade, né? Respeitar os limites de velocidade nas vias, porque é impressionante como é que as pessoas esquecem dos riscos, né? Pois é. Eu lembro muito essa questão de motocicletas, principalmente pra gente que é pedestre, né? Às vezes a gente tá na faixa de trânsito, vai atravessar e quando tu vê, vem uma moto, assim, na maior velocidade. Às vezes, já aconteceu comigo de moto, tipo, parar em cima, assim, chegar a levar um susto e falar assim, opa, isso daqui não tava aqui, todos agora pararam, já tá aqui. Especialmente na passarela do pedestre, Isso, né? na faixa de pedestre. Às vezes tu olha assim, não tem um carro, aquela moto vem assim, para em cima, tipo, ainda buzina e tal. Como lidar com isso, né? Como pedestre, eu digo, né? Pois é. Porque... O Código de Trânsito ele estabelece que o veículo maior ele tem responsabilidade sobre o menor. Então, o caminhão tem responsabilidade pelo veículo menor que está do lado dele, o carro tem responsabilidade pela moto. Então, além de eu dirigir o meu carro, eu sou responsável pelo veículo que está do meu lado. Se for menor. Se for maior, ele é maior responsável por mim. E aí, nessa questão de faixa de pedestre, o pedestre ele é responsável também pela sua segurança. Sim. Né? Não basta ele meter o pé em cima da faixa e esperar que o pé dele é um freio e vai frear todos os outros carros e motos. E acontece bastante isso. A pessoa bota o pé na faixa e acha que vai parar todo mundo, o tempo vai parar e ele consegue passar por cima de todo mundo. Já flagrei muita situação assim. Então, a cautela, né, deve partir de todos, seja pedestre, seja motociclista, seja condutor de veículo, carro, qualquer outro carro ali, qualquer outro veículo. Antes de atravessar a faixa, é bom olhar para os lados. Mas se o motoqueiro vem pelo meio? É bom estar atento quando atravessando e devagar e ver se o motoqueiro não vem. Porque às vezes ele está aloprado querendo correr e vai passar por cima. E a maioria dos acidentes envolvendo pedestres é com motos em faixa de pedestre. Exatamente por esse motivo. Olha só. Em Balneário Camboriú, depois que foi implantada aquelas faixas elevadas, reduziu aproximadamente 90% o índice de atropelamento na cidade. Então, no começo houve muita reclamação, houve muitos questionamentos, tal, que travancou o trânsito. Nada, a verdade é que as pessoas estavam acostumadas com a liberdade, vamos dizer assim, de passar rápido, né? E aí se depara com um impacto na frente dele, um obstáculo, melhor dizendo, e isso acaba tirando ele da normalidade que ele estava, a zona de conforto. Monopólio de quem está de carro, né? Exatamente. E aí eu faço uma comparação e comparo o maio amarelo com uma lombada. Né? O ano inteiro a gente está no embalo. Aí, peraí, ali no mês de maio tem uma lombada que você tem que parar, diminuir o ritmo, refletir, poxa, tem que prestar atenção um pouco mais. Então, o maio amarelo é uma lombada, vamos dizer assim. E presta atenção que, assim, estava falando ali das faixas elevadas, como exemplo, eu sempre cito na Avenida do Estado, ali em frente à Rua Grécia, aproximadamente. Todo dia tem pelo menos 5 atropelamentos, todos os dias. Olha, e eram acidentes graves, 5 atropelamentos todos os dias. Zerou. Depois que se instalou as lombadas faixas elevadas, acabou o atropelamento ali. E tem uma faixa ali. Então, obriga o cidadão já a reduzir a velocidade por ser uma faixa elevada, né? Se transformou numa lombada. As iniciais eram meio quadradas, então o cara tinha que reduzir, senão ele danificava o carro dele. Né? E aí entra aquela questão da campanha, né? Vou fazer um comparativo novamente. Se você fazer uma lombada muito suave, muito leve, as pessoas rampam, vão passar por cima. Né? Não vai parar, não vai surtir o efeito que ela tem. Por isso que a gente, às vezes, faz a crítica um pouco sobre essas campanhas que são, principalmente no Brasil, que tem uma recomendação para não se usar o choque, né? Não usar a pedagogia do cagaço, que a gente fala. Mas se não fazer algo mais relevante, algo mais grosso, mais chocante mesmo, as pessoas vão ignorar, não vai surtir efeito nenhum. Nós vamos passar para a próxima década, que é até a campanha até 2020, né? Nós somos o trânsito, né? Reduzir a quantidade. Mas até 2020, 1,9 milhão de pessoas vão morrer no trânsito. Até 2030, serão 2,4 milhões. Pode ser eu, pode ser você é uma vítima do trânsito amanhã. São 2,4 milhões de pessoas que vão morrer. E se não se tornar uma situação mais drástica, uma decisão, uma campanha mais forte,
esse número vai até dobrar, porque não está surtindo o efeito necessário. Bom, a gente está com o tempo esgotado, agradecemos muito a sua participação aqui, esclarecedor, bom para a gente, né, dar aquela respirada, frear, né? Exatamente, lembra que o maio é uma lombada e põe o pé no freio. Boa. Nós conversamos então com o cabo Denício Francisco Rosa, policial militar do 12º Batalhão em Balneário Camboriú. E o cabo Denício, lembrando que ele é graduado em Direito e tem pós-graduação em Gestão Operacional de Trânsito. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade, sempre que tiver à sua disposição. Obrigado, Cabo, e obrigado também a você que esteve acompanhando mais um Viva Voz. E a gente se vê no próximo programa. Até lá!